Oi, minha gente, espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Helena Fagundes e aqui faço leituras de tarô para todos os signos. Essa leitura de hoje é uma leitura atemporal, o que quer dizer que vai contar a partir do momento em que você começar a assistir, independente de data, tá certo? Vamos para a leitura. Vamos lá, leitura para o signo de Touro. Vou começar utilizando o tarô de Waite, tá certo? Vamos lá, vamos começar com energia geral, tá? Já pulou uma carta. Terceira, ok. Vamos lá ver o que saiu. A primeira saiu virada, né? Rainha de Copas. A Roda da Fortuna. E Três de Espadas. No fundo do baralho, Seis de Paus. Eu vejo aqui que é alguém que você que é do signo de Touro, né? Como se você já tivesse aprendido a lidar com as suas próprias emoções, né? A Rainha de Copas demonstra uma pessoa que tem o total domínio das emoções. Ela tem o equilíbrio. Então, ela tanto tá aqui, um detalhe, né, que ela tá com as pernas cruzadas e um pé dela que está à mostra tá pisando a terra e o outro está na água, é o pé que está por trás, que a gente não consegue ver. Então, a Rainha de Copas, ela tanto é uma pessoa assim equilibrada, como não é uma pessoa que ela é fechada para as emoções. Ela está aberta assim a sentir, né? Ela tem as emoções dela muito bem equilibrada. Essa copa aqui é a única copa que está fechada de todas as cartas do tarô. Então, ela sabe muito bem o que ela deve demonstrar e o que não deve demonstrar. Aquilo que deve ficar só para ela e aquilo que ela deve realmente transmitir a outras pessoas. Então, é uma pessoa que chegou num nível de maturidade emocional muito grande. Depois dessa carta veio a Roda da Fortuna e o Três de Espadas. O Três de Espadas fala de algumas dores do passado que já estão prestes a ser superadas, né? Então a Roda da Fortuna indica justamente isso, que é alguma coisa que já está passando. Você está saindo de um ciclo, saindo de um momento para chegar em outro. E como isso aqui é uma dor emocional muito grande, né, que agora já está sendo superado, eu acredito que é bem isso. Essa roda da fortuna é você deixando essas dores para trás para ter essa maturidade emocional. Aquilo que te feriu já não vai te ferir mais, né? Não só em questão exatamente do que passou, mas em qualquer situação semelhante que você que surgir na sua vida, você já não vai mais agir da mesma forma que você agiu antes. É como se você tivesse blindado, sabe, emocionalmente. E não é aquela pessoa ranzinza, rancorosa, que não se permite conviver com outras pessoas. É uma pessoa que ela sabe até onde ela pode ir, até onde ela aceita das outras pessoas.
E isso fica muito claro também aqui nessa carta do fundo do baralho, né? Que é um 6 de paus. O 6 de paus ele fala de reconhecimento e de uma pessoa que ela é valorizada diante de outras pessoas. Então, se você sabe muito bem o seu valor, o valor de tudo aquilo que você pode proporcionar a outras pessoas, se você sabe aquilo que você aceita e o que não aceita, é muito fácil, é muito mais fácil das outras pessoas também reconhecerem isso, né? Porque você demonstra. Então, aqui, tudo nessa carta aqui demonstra vitória, demonstra prestígio, sabe? E quando você se torna essa rainha de copas, as outras pessoas acabam percebendo isso também, né? Vamos ver aqui a energia positiva da leitura. Vou deixar essa carta aqui separada, tá certo? Que era a que estava no fundo do baralho. E agora vamos ver o obstáculo. Ok. Vou devolver aqui a carta, certo? Para ficar mais fácil da gente analisar aqui. Então, signo de touro, olha só. Como energia positiva, veio aqui a carta do pendurado. A carta do pendurado fala sobre enxergar as coisas por outra perspectiva. Mas para isso, a gente precisa se colocar num lugar diferente, né? Realmente de perspectiva. Então ele está aqui de cabeça para baixo. Ele se colocou nessa posição, sabe? E aqui a gente vê que é como se ele estivesse tendo uma iluminação. Isso quem dá a espiritualidade, tá? Então, às vezes a gente precisa parar um pouco e tentar enxergar as coisas de um jeito diferente. Como a gente tem essa mudança aqui do 3 de espadas para a rainha de copas, né, que é justamente deixando alguma dor para trás e conseguindo lidar bem com os sentimentos. Então, o pendurado fala disso, é um processo que você vai precisar passar. Agora vai ter que parar um pouquinho, pensar um pouquinho e ver que algumas coisas talvez não façam mais sentido. Você tá segurando, você tá pensando. Cartas de espadas fala muito do mental, né? Então, de certa forma, é alguma coisa que você se lembra muito. É alguma coisa que fica na sua cabeça, que você sofreu e você fica ali remoendo, sabe? Então, o pendurado às vezes vem para mostrar pra gente que às vezes não tinha nenhuma outra alternativa, que a gente fez o que tinha que fazer, que a gente deu o nosso melhor, que naquela época era o que a gente conseguia fazer e às vezes a gente deu o nosso melhor, mas mesmo assim aconteceu alguma coisa que não foi muito agradável e que de certa forma tá tudo bem, que algumas coisas na vida vêm para ensinar, né? Então olhar para uma perspectiva diferente. Eu não tô falando de romantizar a dor, eu não tô falando de romantizar a violência, nada desse tipo. Eu tô falando de enxergar as coisas de uma forma que não vale machucar tanto e que você vai conseguir soltar. E terapia é ótimo, tá? Se alguém aqui sofre por alguma coisa desse tipo, essa forma de reflexão aqui também pode vir com uma terapia. Você se permitir esse momento para refletir. E a espiritualidade vai te mostrar a melhor forma de enxergar essas situações para que você consiga superar, né? É um conjunto de coisas. Nem tudo é material, nem tudo é espiritual, só espiritual. Às vezes o conjunto das coisas é o que vai fazer a gente ter uma vida melhor, certo? No obstáculo veio a alta sacerdotisa. Então, a alta sacerdotisa fala muito de algo que está oculto, né? De algo que está escondido, que fala dos dois polos, do polo negativo, do polo positivo.
mas também é algo como se é algo que não é externo, mas é algo que é seu, é algo que está aí. Talvez seja essa dor que a gente vê aqui que precisa ser, né? Você precisa se libertar disso. Talvez seja algo que esteja ali perturbando e você meio que tá ignorando, fingindo que não tá acontecendo, fingindo que não tá doendo, ou não tá falando pra ninguém e esperando que em algum momento o tempo vai curar. Às vezes o tempo cura, mas às vezes a gente precisa fazer um movimento, né? Primeiro olhar, aceitar que isso lhe machuca, né? Isso não é bom pra mim, eu não gosto disso, eu não gosto de que isso tenha acontecido comigo, para depois conseguir enxergar as coisas de uma forma diferente. E minha gente, vale a pena porque a promessa é ótima, né? Então, já pensou você hoje sofrer com alguma coisa, mas daqui a um tempo você é isso, uma rainha de copas que consegue lidar muito bem com as suas emoções e essa roda girando aqui a seu favor, né? A roda da fortuna ela pode girar tanto para que uma pessoa esteja numa situação boa e de repente ir para uma situação não tão boa, porque ela precisa aprender alguma coisa, ou a pessoa não está numa situação muito boa e ela ir para uma situação boa, que é o seu caso, né? Então, é isso. Lembrando que ainda tem a promessa aqui de reconhecimento das outras pessoas, né? Respeito. Você enxerga, você se respeita e vai ter o respeito de outras pessoas também, porque você reconheceu o seu lugar, né? O seu valor. É isso. Essa foi a leitura de hoje. Eu vou fazer agora, tirar agora as cartas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Sussurros de Ganesha. Vou embaralhar aqui para tirar uma mensagem final para vocês, tá certo? Vamos lá, signo de Touro. Viraram duas. As cartas que viraram: Intuição, número 26, e Pensamento Positivo, número 29. Interessante que as duas cartas, cadê? As duas cartas estão no tom de azul, né? Vamos lá, eu vou ler aqui a mensagem de cada uma, tá certo? Começando por Intuição, número 26. Sua bússola interior conhece a chave para sua verdadeira felicidade. Ganesha concentra a atenção no seu chakra do terceiro olho. Ele percebe que você está em uma fase na qual pode crescer e expandir sua consciência. A intuição é a voz do espírito e da alma. Pode ser ouvida quando você entra em um estado de calma. Você consegue firmar uma conexão forte e clara. Pode sempre confiar na orientação divina. As intuições que recebe lhe falam sobre coisas que afetam diretamente sua vida, relacionamentos e seu processo pessoal. Você pode descobrir que elas crescem e ficam mais claras quanto mais as ouvir e seguir. À medida que limpa o espaço energético do terceiro olho e pratica sua intuição, você verá com mais clareza de todas as formas. O azul índigo
É a cor do chakra do terceiro olho. Quando ele está em equilíbrio, você tem autorrealização. Descobrirá que vive em harmonia com o seu verdadeiro eu expandido e as pessoas com quem interage na vida. Isso não quer dizer que você nunca terá problemas, mas que os verá sob uma perspectiva diferente. Você pode descobrir que é carismático, empático e muito intuitivo. É inteligente e tem boa imaginação e percepção exatas. Muito bem. Vamos agora para a mensagem de número 29. Pensamento positivo. Sua atitude mental define como você se sente. As muitas faces de Ganesha refletem como você se sente sobre os diferentes aspectos de sua vida. Vou colocar aqui para vocês verem. Espiritualidade, saúde, finanças, relacionamento e bem-estar emocional. É importante lembrar que as circunstâncias não são boas ou más, mas sempre neutras. Como você lida com a situação é o que determinará seu resultado. Se você escolhe ver algo como deprimente, assim será. Se opta por vê-lo como encorajador, assim será. Sua mente determina como será o dia. Seu estado de espírito influencia seu corpo, seus relacionamentos, seu bem-estar emocional e como você vê suas finanças. Diariamente você toma o cuidado em pensar no que vai comer durante o dia. Agora tem uma oportunidade de ser tão criterioso em relação aos seus pensamentos. Você pode dominar seu humor, não importa se estiver mal-humorado. Coloque na cabeça que não será mais controlado pelo seu humor. Se você se sentir para baixo, perceba o que deixou assim. Tome uma atitude positiva para voltar à felicidade ou ser positivo. Então é isso. Essa foi a mensagem de hoje. Eu espero ter ajudado e a gente se vê na próxima leitura. Tchau!